Olá, bom dia! Estamos aqui novamente para mais um vídeo de Física 1, a física do primeiro ano, meus amigos. E hoje o assunto é um assunto polêmico, né? Querido por uns, odiado por outros. O assunto dessa vez são vetores, né? São essas setinhas bonitinhas que vocês estão vendo aí na nossa tela, né? Com certeza vocês vão amar. Segue comigo. Bom, primeiramente, o pessoal costuma perguntar, por que a gente estuda vetor mesmo? Bom, até então, a gente estava estudando movimentos retilíneos, né? O movimento retilíneo só tem uma direção possível, que é aquela reta, né? E se vai para um lado ou se vai para o outro, você adota um sinal positivo para um lado, normalmente para a direita, e o negativo para o outro, fica tudo certo. Só que a partir de agora, nós vamos estudar movimento no espaço, em duas direções. E aí não tem jeito de continuar daquela forma. A gente vai precisar de um vetor. Então, se a gente analisa, por exemplo, o movimento na superfície da Terra, né? Se eu sair aqui do Brasil, vou lá na Europa, nos Estados Unidos, o vetor que representa esse deslocamento, né? Ele vai ser um vetor no espaço. Vai ter duas coordenadas, então a coisa é um pouquinho mais complicada. Por isso que a gente precisa dos vetores. Ok? Mas vamos devagar, nós vamos chegar com calma lá. Primeiramente, nós vamos separar e entender o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Começando das escalares, que são as mais simples, as grandezas escalares são aquelas que possuem apenas um módulo, ou também chamada de intensidade. O que é isso? Valor numérico. Então, são aquelas grandezas que ficam muito claras quando a gente simplesmente dá um número para elas, tá? Por exemplo, tempo. Quando a gente fala em tempo, né, todo mundo fala, quantas horas? 10 horas e 9 minutos. Bom, todo mundo sabe o que quer dizer isso. Quantos minutos você gasta para vir de sua casa aqui? 15 minutos? Quer dizer, só a informação do número, lógico que tem que ter a unidade de medida também, junto, esclarece perfeitamente, né? Massa. Quanto você pesa, né? Que a gente sempre fala errado, depois a gente vai discutir isso. Ah, eu peso 70 quilos, ok? Então, o número mais uma unidade traduz bem. Você está precisando perder os quilinhos, meu amigo, né? Por aí. Temperatura, né? Nessa época de pandemia, a gente vai nos lugares todos medindo a nossa temperatura, né? Qual que é a temperatura? 36,7. Ok, pode entrar, sua temperatura está normal. Quer dizer, os números, só o número já traduz bem a ideia. Beleza? Bom, com as grandezas vetoriais, a coisa não é tão simples. As grandezas vetoriais só ficam bem claras quando a gente tem módulo, direção e sentido. Três coisinhas básicas: módulo, direção e sentido. Três palavrinhas que a gente vai usar bastante nessa aula, tá? Alguns exemplos: o vetor deslocamento, velocidade, aceleração. São todas grandezas vetoriais. Como assim? Por exemplo, deslocamento. Então, aqui, por exemplo, está mostrando o deslocamento de Brasília até Recife. Para sair de Brasília para o Recife, eu posso passar por vários caminhos diferentes, né? Várias estradas diferentes. Posso ir em linha reta, posso fazer um monte de curva. Então, para representar bem esse deslocamento, eu vou precisar de um vetor, tá? Outro exemplo, se eu falo com vocês que eu saí do IF, né? Ou saudade do IF, né? Saí de lá e andei 10 quilômetros. Vocês sabem para onde eu fui? Não. Percebe que só o valor, o módulo, não resolve, não dá informação completa, é preciso também fornecer mais informações. Essas informações que faltam são a direção e o sentido. A velocidade também é um vetor, ela tem que estar orientada, né? Velocidade para onde? Se eu falar com vocês que dirigir a 100 km por hora, dá para vocês saberem se eu mereço uma multa ou não? Não, né? Porque eu poderia estar dirigindo na BR, por exemplo. Lá, 100 km por hora é normal, desde que não seja na zona urbana, né? Que o limite é um pouco menor, é 60.
Mas se for daqui para Belo Horizonte, tranquilo, fazer 100, 110, normal, né? Mas dentro da cidade seria uma loucura, né? Dentro da cidade eu mereço uma multa, com certeza. Né? Então, quer dizer, só o número 100 km por hora, sem a direção, quer dizer, aonde que eu estou, sem o sentido, para que lado que eu estou indo, não dá para ter informação completa, ok? Aceleração, né? A gente falou da aceleração da gravidade semana passada, né? A aceleração da gravidade, ela tem um módulo de 10 metros por segundo quadrado, mas ela é vertical e ela é dirigida para baixo, né? Isso aí é direção, isso aí é sentido, tá? Então, são informações que são necessárias quando se fala em grandezas vetoriais, ok? Bom, o que é um vetor, então? O vetor é aquele ente, né, que vai representar a grandeza vetorial. Ele é um ente matemático, né, a gente toma emprestado da matemática para representar a grandeza vetorial. Vou dar um exemplo aqui, então, com aquele vetorzinho do velocidade. Esse vetor está representado aqui pela seta vermelha. Repare que o vetor ele é um segmento de reta orientado, ele tem uma ponta, né? Ele aponta para um lado. Ele representa tanto a direção quanto o sentido e também o módulo do vetor. Como que ele representa cada uma dessas coisas? Vamos lá. Primeiramente, o módulo. O módulo está representado no comprimento do vetor. Então, eu vou fazer aqui um vetor proporcional ao comprimento, ao módulo do vetor, tá? Com comprimento proporcional ao módulo do vetor. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 50 km por hora, eu posso desenhar um vetor com 5 centímetros, porque aí cada centímetro representaria 10 km por hora, ok? Aí nessa mesma escala, se eu fosse fazer um vetor de 100 km por hora, eu ia fazer com 10 centímetros. Se eu fosse fazer com 20 km por hora, seria com 2 centímetros, entendeu? Então, tem que haver essa proporção na hora da gente desenhar o vetor. E essa proporção, ou escala, tem que ser bem clara para a gente, tá? Direção. A direção vai aparecer na reta do vetor. Então, essa reta aqui, né, que é a reta norte-sul aqui. Então, a direção seria norte-sul. Então, eu traço uma reta ao longo do norte-sul. Não confundir com sentido. O sentido é a orientação do vetor, ou seja, para onde esse vetor está apontando? Ele aponta para o norte. Então, o sentido dele é do sul para o norte. Ok? Então, a gente tem um vetor de módulo 50 km por hora, direção norte-sul e sentido de sul para norte. Diferenciar sentido de direção. Toda direção admite 2 sentidos, tá? Aí já é a dica. A direção norte-sul, ela admite o sentido de sul para norte, que é o caso desse vetor aqui, mas também admite o sentido de norte para sul, que seria um vetor oposto a isso. Ok? Então, para você saber o que é direção, o que é sentido, é só lembrar. Toda direção possibilita 2 sentidos. Outro exemplo, direção vertical. Vertical tem 2 sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo. Ok? Horizontal, direção horizontal, tem 2 sentidos, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ok? O pessoal faz muita confusão com isso, então presta atenção. Muito bem. E normalmente a gente não tem um vetor só, não, a gente tem mais. A gente não faz um deslocamento só, a gente faz 2, 3, 4. A gente tem várias forças, né? Muitas vezes várias velocidades também, como a gente vai ver mais à frente, possivelmente até mais de uma aceleração. E muitas vezes, então, a gente vai ter que somar esses vetores. Vamos ver como que é isso? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tem uma partícula aqui no ponto A, pode ser uma formiguinha, por exemplo. Ela sai, vem para o ponto B, pode fazer um monte de curva aqui no meio, chegou aqui no ponto B, você sabe que formiguinha nunca anda em linha reta, né? Aí depois vem, a formiguinha vem andando até o ponto C. Aí eu quero o deslocamento total dessa formiguinha, vamos lá. Então, o deslocamento total é a soma vetorial dos 2 deslocamentos que ela fez, de A para B e de B para C.
Então, eu vou fazer aqui de A para B, é o primeiro deslocamento, que é o vetorzinho A, esse verde. Aí eu desenho o vetor A, ligando o ponto A no ponto B, o ponto de partida no ponto de chegada. E lá no final do primeiro deslocamento, eu desenho o início do segundo, que é o vetorzinho B amarelinho. Ele vai do ponto B para o ponto C. Tá ok? Então, são dois deslocamentos, o deslocamento A e o deslocamento B. Qual que é o deslocamento total? É a soma vetorial. Né? E como é que eu obtenho essa soma vetorial? Então, eu desenhei o A, desenhei o B. A soma vetorial ela vai sair lá do início de A e vai lá no final de C. Ou seja, ela sai do início do primeiro vetor e vai lá no final do segundo vetor, ou do último, tá? Pode ter mais de dois também, pode ser 3, 4, 5. Se tiver mais de dois, o que você vai fazer? Você vai desenhar o início do terceiro no final do segundo, tá? O início do quarto no final do terceiro. Vai desenhando em sequência, tá? E aí depois você liga o início de tudo ao final de tudo. Esse vai ser o vetor soma. Então, no caso, eu falo que o vetor S, que é o vetor vermelho, ele é a soma vetorial do vetor A com o vetor B. Ok? A princípio, nós estamos fazendo desenhos, obtendo graficamente o vetor. Depois eu vou entrar nos cálculos, tá ok? Mas, por enquanto, eu estou só desenhando. Além desse primeiro método, que é chamado de método polígono, eu tenho um outro método, que é chamado método paralelogramo, que é mais interessante quando você tem apenas dois vetores, tá? Nesse caso, o início dos dois vetores vão estar no mesmo ponto, tá? Então, ao invés de desenhar o B no final de A aqui, eu tenho B no início de A. A e B estão começando aqui no mesmo ponto, ok? Então, essa é a diferença principal dos dois métodos. Aí, a gente vai traçar paralelas aos lados dos vetores. Então, eu vou traçar uma paralela AB lá no final de A e uma paralela A no final de B, formando um paralelogramo, né? Todo mundo sabe o que é um paralelogramo, a gente estudou lá na geometria, né? O vetor soma, ele vai estar na diagonal desse paralelogramo. Tá ele aqui, ó, o vetor S. Eu fiz igual ao outro, né? Depois, quando vocês voltarem nos slides, vocês vão poder perceber que o resultado é o mesmo, tá? O método é diferente, mas o resultado é o mesmo. Lógico, né, gente? Se eu somo na vertical, ou se eu somo na horizontal, o resultado da soma tem que ser o mesmo, né? Se eu vou somar 1 mais 1 na horizontal ou na vertical, tem que dar 2 do mesmo jeito, né? Com vetores também é assim. Se você soma no método ou no outro, o resultado é o mesmo. Beleza? Da mesma forma, a gente tem que a soma vetorial S é a soma de A mais B, dos vetores A e B. Sempre que vocês estão vendo essa setinha em cima, né? Essa setinha em cima, ela é padrão, tá, gente? Ela sempre é na horizontal e aponta para a direita, tá? Da esquerda para a direita. E ela indica o vetor S, é a soma do vetor A com o vetor B. A soma vetorial é uma soma diferente de uma soma de números, como a gente vai ver a seguir. De qualquer forma, dá para vocês verem nessa figura que se o vetor A mede 3 e o vetor B mede 4, S não vai medir 7. Eu acho que é bem claro nessa figura, né? E a seguir nós vamos discutir essas possibilidades, ok? Bom, vou apresentar alguns casos para vocês aqui, começando do mais simples, para a gente, então, conseguir calcular o valor desse S aí, o módulo desse vetor soma. A direção e o sentido a gente obtém fazendo desenho. A gente vai desenhar bastante, tá? Agora, o módulo dá para obter no desenho também, mas o seu desenho tem que estar muito bem feito, você tem que usar a escala do desenho, nem sempre é muito simples, e muitas vezes dá errado. Então, por isso que tem um método de cálculo que ele vai dar a coisa mais corretinha, tá? Bom, o primeiro caso, e mais simples, é quando você tem vetores de mesma direção e de mesmo sentido.
Então, se você ter um vetor A e um vetor B, olha só, eles estão na mesma reta, tá vendo? Eles são paralelos, né? Eles têm a mesma direção. E também tem o mesmo sentido, ó. Então, todos os dois estão apontando para o lado direito. Então, tipo, os dois horizontais, por exemplo, né? E todos os dois apontando da esquerda para a direita, mesma direção e mesmo sentido. Os módulos são diferentes, mas a direção e sentido é o mesmo. No caso, eu já desenhei aqui, ó, o B, o final de A com o início de B, né? Então, o vetor S, ele tem que sair do início de A e terminar no final de B. Tá aqui o S. O S é a soma de A mais B. Nesse caso, e só nesse caso, tá, gente? É o único caso em que o módulo do vetor soma é igual à soma dos módulos dos vetores. Ou seja, para você achar o módulo do S, você vai somar o módulo de A mais B. Ou seja, é o único caso em que se o A é 3 e o B vale 4, o S dá 7. É o único caso, tá, gente? Tem que estar na mesma direção e no mesmo sentido. Pode ser os dois para a direita, os dois para cima, os dois para baixo, os dois para a esquerda, mas mesma direção, mesmo sentido. Aí pode somar, tá? Cuidado. Agora, se for na mesma direção em sentidos opostos, aí a história já é diferente. Veja, aqui o A está para a direita e o B está para a esquerda. São os dois horizontais, quer dizer, eles estão na mesma reta, eles têm a mesma direção, porém o sentido é diferente. O sentido de A para a direita, o sentido de B para a esquerda. Tá? Então, eu desenhei aqui, ó, o final do segundo vetor, o final do primeiro vetor no início do segundo, ou o início do segundo no final do primeiro. E a soma, ela tem que sair do início do primeiro e lá no final do segundo. Olha como é que o S ficou pequenininho, tá? Porque, na verdade, eu estou somando vetores opostos. Então, na verdade, é como se estivesse subtraindo. O módulo de S vai ser o módulo de B menos o módulo de A. Reparem que eu coloquei B menos A e não A menos B, porque o B é maior, né? O B é maior do que o A, né? Inclusive, o S deu para o mesmo lado de B, porque o B é maior. O S vai dar sempre para o lado do maior, tá? Por isso que eu coloquei B menos A e não A menos B. Se o A fosse maior, eu ia colocar A menos B, tá, gente? A princípio, o módulo, não faz sentido o módulo negativo, tá? Por isso que eu sempre coloco maior primeiro. Beleza? Então, é uma soma de vetores, mas é uma subtração de valores, de módulos, tá? Então, cuidado. Então, se o A vale 3 e o B vale 4, o S, nesse caso, vai valer 1, né? 4 menos 3. Ok? Muito bem. Terceiro caso, vetores ortogonais ou perpendiculares. Sabe o que é isso? O que é ortogonal perpendicular? Vai formar um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Vetor A, ao símbolozinho do 90 graus aí, porque aí apareceu o vetor B ali, ó. Opa. Então, aqui está o vetor A e aqui o vetor B. Reparem que o início de B está no final de A. O vetor S, que é a soma, ele vai sair do início de A e lá no final de B. Ok? Aqui é ângulo de 90 graus. Que figurinha é essa aqui? Eu já vi essa figurinha em algum lugar, hein? Nono ano, talvez, quem sabe? Triângulo retângulo. Tem um ângulo reto aqui, né? Triângulo retângulo. Ok? Triângulo retângulo. É aquele que tem catetos, hipotenusa. Lembra? Tem um teorema de um nome engraçado. Lembrou? Fala aí. Pena que eu não posso ouvir vocês. Pitágoras, isso. Pitágoras era o nome dele, né? Que nome esquisito, né? Mas era grego lá. Turma dos gregos lá. Bom, o teorema de Pitágoras, porque aí, no caso aqui, o A é um cateto, o B é o outro cateto e o S é a hipotenusa. Lembra a história? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. É o teorema de Pitágoras. Você achou que você nunca mais ia usar aquilo da matemática do nono ano, né?
Vai usar sim, tá? Em vetores a gente usa. Ok? Mas só para vetores perpendiculares, hein, gente? Por favor. Então, se o A vale 3 e o B vale 4, olha o que vai acontecer. S quadrado, que eu vou achar, igual ao quadrado mais B ao quadrado, 3 ao quadrado, que é um cateto, 4 ao quadrado, que é o outro cateto, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, né? 16 mais 9, 25. Se S quadrado é 25, S dá 5. Veja, deu 5, ok? Detalhe, só relembrando aqui, no primeiro caso, a gente somou os dois, deu 7, lembra? No segundo caso, a gente subtrai os dois, deu 1. Esse aqui já deu 5, quer dizer, está entre um e outro, né? Quando a gente soma os dois, a gente tem o máximo valor possível, que é a resultante máxima, que é a soma dos dois, 3 mais 4, 7. Quando a gente subtrai, a gente tem a resultante mínima possível, 4 menos 3, 1. A soma de vetores, no caso de 3 e 4 unidades, sempre vai estar entre 7 e 1, entre a soma deles e a diferença deles, ok? 5 aí está no meio dos dois. Bom, e tem um quarto caso, que é até bem geral, né? A gente tem um ângulo alfa, nessa letrinha aqui, letra alfa, entre eles. Então, tem um ângulo aqui alfa entre os vetores A e B, tá? E eu quero calcular qual que é o valor do S aqui, ó. Qual que é a medida do S aqui? Lembrando que o S sai lá do início de A e vai lá no final de B. Isso porque o B começa onde o A termina. Regra de polígono. Bom, nesse caso é uma outra lei matemática que vocês também devem ter estudado lá no ensino fundamental, né? Ai, meu, eu não lembro. Não tem problema, lembra agora. É a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é essa grandona aqui, ó. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Até aqui parece lei Pitágoras, né? Mas tem um pedacinho a mais aqui, ó. 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. O alfa é esse aqui, é o cosseno dele. Vocês lembram o que é cosseno? Também é matéria do nono ano, né? Não vai falar que você não estudou, né? Ixi, vai ter que estudar agora então, né? Bom, na verdade, não se preocupem demais com isso, tá, pessoal? O seno, o cosseno, que vão sempre aparecer aí nos nossos exercícios, são números. São simplesmente números, tá? E muitas das vezes a própria calculadora te fornece esse número. Eu vou te dar o ângulo, você joga na calculadora, ela te fornece o cosseno, tá? Tem aquela tabelinha que a gente aprende lá no ano também, do 30, 45, 60, também pode usar aqui, tá? Bom, vou fazer um exemplo aqui, então. O A é 3, o B é 4, continuamos com os mesmos valores, e agora a gente tem um ângulo alfa que é 60 graus. Joga na fórmula, então, a gente tem 3 ao quadrado, vai dar 9, 4 ao quadrado, vai dar 16, mais 2 vezes A, que é o 3, vezes o B, que é 4, cosseno de alfa, cosseno de 60, tá? Então, aí, ó, 9, que é o 3 ao quadrado, 16, que é o 4 ao quadrado, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24, e o cosseno de 60, para quem tem a tabelinha na mão, fica fácil, cosseno de 60 é meio, né? Cosseno de 60 é meio. Aí aquele negócio, 9 mais 16, 25. 24 vezes meio dá 12, né? 25 mais 12, 37. Só que isso aqui é o S ao quadrado, hein? Tem que tirar a raiz aí. Aí a raiz dá aproximadamente 6, né, gente? Porque 6 ao quadrado é 36. Então, raiz de 37 vai dar aí uns 6,1, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Deu para entender? Esse valor de ângulo alfa pode ser qualquer valor de ângulo, tá, gente? De 0 até 360 graus. Normalmente é entre 0 e 180, né? Mas pode ser qualquer valor. Ok? Muito bem. E assim como a gente tem a necessidade de somar vetores, muitas vezes a gente tem a necessidade de fazer o contrário. Como assim? Subtrair? Não. Subtrair, não. Na soma vetorial, a gente junta dois vetores e forma um novo vetor.
A gente muitas vezes tem necessidade de fazer o inverso, ou seja, pegar um vetor e separar em dois. É o que a gente chama de decomposição vetorial, tá? A gente vai produzir componentes a partir de um vetor. Por que isso? Porque, às vezes, um vetor pode fazer mais de uma coisa. Pode produzir duas coisas diferentes. Por exemplo, olha esse exemplo aqui que bacana. Quando eu lanço uma bala de canhão, ou se a gente estivesse tendo aula presencial, a gente lançasse o nosso foguetinho, adoro meus foguetinhos, né, de garrafa PET. A gente não vai poder fazer eles tão cedo. Bom, se a gente tiver aula presencial ainda ano que vem, né, tomara que em 2021 a gente tenha aula presencial aí até março, que é quando vence o ano, a gente faz, tá? E se não tiver até março, depois, quando voltar, a gente combina e faz também. Vocês não podem passar pelo IF sem fazer um foguetinho de garrafa PET. Disciplina obrigatória. Muito bem. Quando a gente lança inclinado de um ângulo, que é 45 graus normalmente. Depois a gente vai ver por quê. Mas, enfim. Ah, e tem o Instagram, né? Tem o Instagram do nosso projeto dos foguetes, hein? Quem não conferiu, vai lá, porque lá a gente vai estar falando essa semana agora, porque que esse ângulo tem que ser 45 graus, tá? Então procura lá, quem não seguiu ainda, segue lá. Toda semana tem publicação diferente, já que a gente não pode fazer foguete por enquanto, pelo menos a gente vai falar de foguete e vai também aprender a fazer o foguete lá no nosso Instagram do projeto Lançando Foguetes, tá? Lançando Foguetes. Procura lá no Instagram que vocês vão achar lá. Muito bacana. Bom, quando eu lanço um foguete inclinado a 45 graus, eu mando ele para frente e mando ele para cima ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma componente do vetor, da velocidade inicial dele, que a gente chama de V0x, que faz ele ir para frente. E a gente tem uma componente V0y que faz ele ir para cima, tá? Essa componente x, ela se mantém constante durante toda a trajetória, e a componente y vai variando, ela vai diminuindo na subida e aumentando na descida. É mais fácil estudar essas variações quando eu decomponho, né? Eu uso esse sistema cartesiano, que é aquele que vocês conhecem da matemática, x e y, para separar em esses vetores numa componente x e numa componente y, que é eu analiso o comportamento do vetor no eixo x e no eixo y, que é muito mais simples de analisar do que se for analisar tudo junto, misturado, tá? Analisando separadamente é muito mais simples. É para isso que serve a decomposição vetorial, ok? Bom, como é que eu obtenho uma componente vetorial, né? São as projeções ortogonais, ou seja, projeções perpendiculares desse vetor em cima do eixo. Tá? Como assim? Nossa, muito complicado? Não, vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro aqui tem o vetor V, pode ser qualquer vetor, tá? Eu chamei de V aqui, genericamente. Pode ser um V de velocidade igual aquele lá da figurinha. E aí estão meus eixos cartesianos aqui, ó. Eixo X, que é o das abscissas, né? E o Y, que é o das ordenadas, né? Não sabe o nome, não? Então, fala eixo X, eixo Y. Pronto, tá bom. Eu vou projetar, ou seja, eu vou traçar uma linha a partir do final do vetor, e sempre a partir do final do vetor, eu vou traçar uma linha formando um ângulo de 90 graus com o eixo X, e uma outra linha formando 90 graus com o eixo Y, tá? E aí eu vou estar projetando a ponta do vetor, sempre a ponta do vetor, tá, gente? Lá no eixo X, ó, lá no eixo Y, formando 90 graus, e aqui no eixo X também, formando 90 graus. A projeção a 90 graus no eixo X gera a componente X, que é esse Vx aqui, ó. E a componente 90 graus no eixo Y gera a componente Vy. Então, a partir do vetor V, eu obtive dois novos vetores, Vx e Vy. Ok? Muito bem, vamos ver como calcular esses vetores, os módulos desses vetores. Primeiramente, eu vou lá no eixo X e vou achar o Vx, vamos ver.
Eu vou projetar a ponta do vetor no eixo x, formando 90 graus aqui, tá? E eu tenho aqui o Vx, formando 90 graus com o eixo, né? Formando 90 graus com essa linha aqui, que sai lá da ponta do vetor. Esse vetor, ele forma um ângulo θ entre o vetor, que é o vermelhinho, e o Vx, que está em cima do eixo x, tá? Tem um ângulo θ aqui, ó. E aí nós vamos usar a trigonometria do triângulo retângulo, que vocês viram lá no 9º ano, para calcular o valor de Vx. Supondo que eu conheça o valor de V, e eu conheço também quanto que vale esse ângulo θ aqui, ó. Θ é uma letra, tá, gente? Poderia ser ângulo A, ângulo B, ângulo C, mas na física a gente tem o hábito de usar letras gregas para designar ângulos, tá? Então, ângulo θ. Bom, eu não sei se vocês lembram disso, se não lembrar não tem problema, mas como é que você calcula o cosseno de um ângulo? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, lembra isso? Se não lembra, anota aí. Cosseno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza. Ó, falei errado, credo. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá, gente? Adjacente. O adjacente é aquele cateto que fica coladinho no ângulo, que encosta no ângulo. No caso aqui é o próprio Vx. E a hipotenusa é o V. Ok? Então, como o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, o adjacente, no caso, é o próprio Vx, e a hipotenusa é o V. Então, o cosseno é Vx sobre V. Na hora que você multiplicar cruzado aqui, você vai multiplicar Vx com 1, vai dar Vx, é igual a V cosseno de θ. Pronto, calculei o Vx, ó. O Vx é V cosseno. Então, se eu sei o V e eu sei o θ, aí eu tenho o cosseno de θ, eu calculo aqui e acho Vx. Um detalhe importante é que esse ângulo θ, gente, ele é sempre medido entre o V e o Vx, ou entre o V e o eixo x, tá ok? Inclusive para a componente y, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. O vetor V, eu vou projetar lá no eixo y, e vai dar aqui o VY, ok? Que tanto faz você colocar ele aqui, quanto você colocar ele aqui, tá? É o mesmo tamanho, percebe? Porque aqui é um retângulo, né? Então, esse lado aqui tem o mesmo lado de cá. Eu vou colocar ele aqui só para a gente raciocinar em cima do triângulo retângulo e dos catetos. Porque, na verdade, aqui, ó, o VY aqui, ele é o cateto oposto a θ. O cateto adjacente era Vx que estava aqui, né? O cateto oposto, que é aquele que está do outro lado do ângulo, né? Que está longe do ângulo, está afastado do ângulo, é esse aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa, agora sim dá o seno de θ, né? Seno de θ é sempre o cateto oposto, que no caso é VY, sobre a hipotenusa, que é V. Se a gente multiplicar cruzado, taram, VY é igual a V seno de θ. Veja que é o mesmo θ, tá, gente? Que é aquele ângulo entre o V e o eixo X, tá? Mas não está calculando a componente Y? Sim, mas usando o ângulo sempre com o eixo X, não se esqueçam disso. Tem umas pegadinhas aí que o pessoal costuma dar esse ângulo aqui, joga todo mundo no buraco, mas não é esse ângulo que usa, é sempre o ângulo do vetor com o eixo X, tá? Presta atenção, mesmo para a componente Y. Beleza? Bom, e se você quiser fazer o contrário, eu sei quanto que vale Vx, sei quanto que vale Vy, agora eu quero achar o V. Eu não tenho V. Bom, o V é a hipotenusa. O Vx é um cateto, o Vy é o outro cateto. Como é que você acha a hipotenusa tendo os dois catetos? Teorema de Pitágoras. V quadrado, hipotenusa quadrado, Vx quadrado mais Vy quadrado, né? Lembre-se que no final você tem que tirar a raiz, né? Porque aqui é V ao quadrado, né? No final da história, você vai tirar a raiz, você vai achar o V na raiz de Vx quadrado mais Vy quadrado, que não dá Vx mais Vy, hein? Cuidado, hein? Não dá, não.
Eleva ao quadrado primeiro, depois tira a raiz, hein? Senão vocês vão se dar mal. Cuidado. Muito bem, e aí vamos fazer esse exercício aqui, tá? Onde você tem uma máquina aqui que foi empurrada numa prancha aqui, numa rampa, né? Num rampão. Esse rampão faz um ângulo θ aqui, que é 20 graus, em relação à horizontal. E em cima da rampa, essa máquina andou 12,5 metros, que é a distância D aqui, ó. Eu fiz duas perguntas. Qual a altura final da máquina em relação ao solo, que seria aqui, né? E qual a distância horizontal percorrida por ela? Então, dois números importantes. O ângulo θ, que é 20 graus, e o módulo do vetor V, ou D, que é 12,5. Vamos ver, então. Letra A. A altura final da máquina em relação ao solo. Bom, ele sofreu esse deslocamento D aqui, ó, tá? Enquanto ele sofre esse deslocamento, ele anda aqui na vertical, essa distância aqui que eu vou chamar de dy, tá? Na vertical ele anda dy. Então, a componente y do deslocamento. Como é que eu acho a componente y do deslocamento? D vezes seno de θ. Componente y é sempre seno. Componente x é sempre cosseno, desde que você pegue o ângulo com o eixo x. Aí fica fácil, ó, o D vale 12,5, o ângulo θ é 20, aí você joga na calculadora para você saber o seno dele, multiplica vezes 12,5, vai dar 4,28. Importante, a sua calculadora tem que estar em graus, tá, gente? Tem que aparecer no alto da calculadora um D, tá? Tem que aparecer um Dzinho, ou então um DEG, tá? Um dos dois, beleza? Senão dá errado. Não tem que aparecer G, não, tá? G é outra coisa, é outra unidade chamada grados. Tem que aparecer DEG na calculadora ou D, tá? Muito bem, letra B. Qual a distância horizontal percorrida? A gente achou a altura, né? A horizontal vai ser a componente dx aqui, ó, do vetor D. É a componente dx, certo? Na horizontal aqui, ó. Quanto que ele andou na horizontal? Ora, dx é d vezes cosseno de θ. O d 12,5, cosseno de 20 você vai tirar lá na calculadora, vai dar 11,75. Ok? Então, não tem muito segredo não, tá, gente? Se você não entende muito de trigonometria, que é normal mesmo, na idade de vocês, muitos não entendem ainda, e provavelmente muitos nunca vão entender. Quem não tem facilidade com exatas tem esses problemas, né? Mas nada que te impeça de seguir a sua vida, não. Então, decora. dx é d cosseno. Componente x é cosseno, é vetor vezes cosseno. Componente y é vetor vezes seno. Beleza? Muito bem. Agora, nós vamos falar dos três vetorzinhos mais importantes para a gente na cinemática, que afinal de contas a gente não acabou a cinemática ainda, tá, gente? A gente fez um parênteses na cinemática para falar de vetores, porque nós vamos precisar de vetores para continuar estudando cinemática, tá? E dentro da cinemática, a gente tem três vetores fundamentais para a gente: deslocamento, velocidade e aceleração. Vamos falar de cada um deles rapidinho. O vetor de deslocamento, que nós estamos chamando de ΔD, né? Agora vai ganhar setinha em cima, setinha de vetor. O deslocamento, ele sai do ponto inicial e vai até o ponto final, né? Ou seja, é um vetor que vai unir o ponto de partida ao ponto de chegada. Então, se um carro saiu de Brasília e chegou em Recife, o vetor de deslocamento é esse vetorzinho que ele coloca como D só, né? E eu coloquei como ΔD, a mesma coisa. É o vetor que liga lá o ponto de partida até o ponto de chegada. Beleza? Qual que é o módulo do vetor? O módulo do vetor é o tamanho da distância entre os dois pontos. Então, é a distância em linha reta de Brasília a Recife. Né? Como é que eu sei isso? Bom, no caso desse mapa aqui, ó, ele tem uma escala, tá vendo? Se você pegar uma régua e medir esse pedaço preto aqui, você vai ter aí, sei lá, 1 centímetro. Se for 1 centímetro, quer dizer, 1 centímetro equivale a 365 quilômetros. Aí você mede quantos centímetros tem aqui e faz uma regrinha de 3, tá? Se 1 centímetro mede 365 quilômetros, sei lá aqui o quê?
5 centímetros, 10 centímetros, sei lá. Mede aqui, faz a regrinha de 3, você vai ter qual que é o módulo desse vetor, beleza? O vetor deslocamento é fácil. É só medir. A direção é a reta que une os dois pontos, né? Só traçar uma reta ligando os pontos A e B. E o sentido é sempre do início da viagem para o final. No caso de Brasília para Recife. Ok? Quando a gente joga lá no Google Maps, né, que a gente quer descobrir como que chega lá na cidade, né, até parece que eu não sei, né, mas eu quero saber chegar de Conselho Lafayette até Congonhas, né, longe pra caramba, 22,3 quilômetros aqui eu tracei da minha casa aqui, ó, minha casa mora aqui, só aqui, Santo Agostinho, lá no centro de Congonhas. Então, ó, o vetor é esse aqui, ó, ele sai da minha casa e vai lá no centro de Congonhas, é o vetor delta D aqui, ó, tá? O módulo dele provavelmente é menor do que 22,3 km, porque aqui 22,3 faz muita curva, né? E linha reta é menor, ok? Muito bem. Vamos lá agora, então, no vetor velocidade. O V ganhou a setinha. O vetor velocidade, ele vai ter o módulo calculado para aquelas equações que a gente já conhece na cinemática, né? Se for movimento uniforme, é só a distância sobre tempo. Se for uniformemente variado, igual V igual a V0 mais AT, aquela história que vocês já conhecem, né? Que a música do Pachecão ajuda a gente a decorar, né? Já viram a musiquinha? Ouviram? Tem que ouvir, tem que cantar várias vezes para decorar, hein? Bom, a direção do vetor velocidade, ela é importante. Ela é tangente à trajetória. Bom, como assim? Você sabe o que é tangente? Vocês lembram o que é uma reta tangente também? Estudado lá na geometria, sei lá, 8º ano, 9º ano, enfim. O que é uma reta tangente? Uma reta tangente é uma reta que pega somente em um ponto da circunferência. Não confundir com secante. A secante pega em 2 pontos da circunferência. Tangente só pega em um. Então, aqui a gente vê o tangenciamento, aqui, ó, o vetor velocidade está tangenciando a circunferência, olha. Aqui ele está tangenciando, aqui também, aqui também, aqui também. Tangenciar é passar rasamente, né? Passar bem de levinho, encostando na trajetória, raspando, tirando casquinha da trajetória, tá? Isso é a tangente. Então, essa é a direção. E o sentido é o mesmo sentido do movimento. Então, a reta tangente é uma reta que passaria aqui assim, né? Ó. Agora, o sentido, aí no caso, tá vendo que está girando para cá, ó? A setinha está indicando que está girando no sentido dos ponteiros do relógio, que a gente chama de sentido horário. Então, o vetor aqui é para cima, aqui é para a direita, aqui é para baixo, aqui é para a esquerda. Ok? Então, o sentido é definido pelo sentido do movimento. Aqui uma trajetória que não é circular, né? Não precisa ser necessariamente circular, tá, gente? Aqui tem várias curvas, né? E aí o vetor velocidade vai tangenciando aqui, né? Ó, vai tangenciando a trajetória que ele faz. Ok? O vetor velocidade tem sempre essa tendência de sair pela tangente. Já viram essa expressão? Sair pela tangente, né? Sair vazada, né? Sair fora da trajetória. Beleza? Então, vetor velocidade, também chamado de tangente ou velocidade tangencial, é a mesma coisa, tá, gente? E, finalmente, chegamos ao vetor aceleração, que vai ter 2 tipos, tá? Vamos ver o primeiro deles agora, que é a aceleração tangencial. Adivinha por que chama tangencial? Né? Por causa da reta tangente, ok? Bom, o vetor aceleração tangencial é aquela aceleração que vocês já conhecem, que eu já ensinei vocês, que faz o valor da velocidade mudar, né? Então, o vetor aceleração tangencial é que faz a variação do módulo do vetor velocidade, né? Então, você tem aqui o ônibus espacial lá, ele está freando com o auxílio do paraquedas, quer dizer que a velocidade dele está variando, né? Você tem um vetor velocidade, você tem um vetor aceleração, nesse caso eles são opostos, porque está freando. Como é que eu calculo o módulo? O módulo, a gente viu
quando a gente falou do movimento variado, a aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT. A gente já aprendeu isso na última aula, no último ciclo. Direção, como é tangencial, né, gente? Só podia ser direção tangente, né? O sentido vai depender do tipo de movimento, porque o movimento pode ser acelerado ou pode ser retardado. No movimento acelerado, o vetor aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Ele tem sempre a mesma direção, mas se for acelerado, também terá o mesmo sentido. Então, esse carrinho aqui de Fórmula 1 está acelerando, está ganhando velocidade, a velocidade dele está aumentando em módulo, então a aceleração tangencial está no mesmo sentido da velocidade. E se o movimento for retardado, vai ser o sentido oposto, que é aquele que eu mostrei lá no ônibus espacial, mas que também, nesse caso aqui, ó, vetor velocidade para um lado, vetor aceleração tangencial para o outro, oposta a ele. Ok? Então, movimento acelerado, no mesmo sentido, movimento retardado, no sentido contrário. E o movimento uniforme? Não tem, né, gente? Movimento uniforme não tem aceleração, né? Me ajuda aí. E esse aqui é novidade para vocês. É um outro vetor. Vetor aceleração centrípeta. Já ouviram falar? Centrípeta. Tem gente que confunde centrípeta com centrífuga, tá? Centrípeta é que puxa para o centro, tá? Centrífuga é que puxa para fora da circunferência. No caso, a velocidade, ela é centrífuga, porque ela puxa para fora. A aceleração é centrípeta, porque ela puxa para o centro. Tá? Daí que vem o nome centrípeta, puxa para o centro. Ué, mas outra aceleração? Por que outra aceleração? Porque a aceleração tangencial, ela só varia o módulo da velocidade. Mas velocidade não é vetor? Não tem módulo, direção e sentido? Se uma só varia o módulo, a outra varia a direção e o sentido. Porque não tem uma terceira, né? Só por sentido. Então, ela é responsável pela variação da direção do vetor velocidade e, consequentemente, o sentido também, lembrando que o sentido depende da direção, né, gente? Como é que calcula? Essa também é novidade. Aceleração centrípeta, tem uma formulinha nova para ela, que eu vou falar mais dela semana que vem, tá? No ciclo que vem, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. O R é o raio, tá, gente? O R é o raio aqui da circunferência, tá? Ou da trajetória, se não for necessariamente uma circunferência. A direção do vetor é perpendicular ao vetor velocidade. Está vendo aqui, ó, forma 90 graus. Por quê? Porque a velocidade é tangente. E a aceleração centrípeta está na direção do raio, ela é radial. Uma reta radial, que é essa aqui, é sempre perpendicular à reta tangencial. A gente vê isso lá na matemática também, na geometria. Ok? E o sentido? O sentido é sempre em direção ao centro, lembra? Aceleração centrípeta. Então, puxando para o centro. Beleza? É de fora da curva para dentro dela, para o centro da curva. Joinha? Então, entendeu a diferença? Aceleração tangencial, tangencia a circunferência e só varia o módulo da velocidade. Aceleração centrípeta puxa para o centro, perpendicular à velocidade, e varia a direção e o sentido do vetor velocidade. Beleza? Entendeu tudinho? Tranquilo demais? Então, agora é dar aquela revisada, dá uma olhadinha nos slides, passa com calma os slides, né? E bora fazer lá os exercícios de fixação. Qualquer dúvida, vocês sabem como me acionar. No fórum, no WhatsApp, no e-mail, enfim. Perguntem à vontade, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima.